Olá, o papo de hoje vai ser sobre uma notícia que saiu recentemente na Folha, no jornal Estado de São Paulo. Acho que passou desapercebido para muita gente. Tomei a liberdade de preparar o texto que a gente passa a apresentar. Em artigo no jornal Estado de São Paulo, de 10 de agosto do corrente ano, o governador João Dória enumera várias razões para a ampla parceria que o governo do Estado de São Paulo pretendia estabelecer com diversos setores do governo central da China, com investidores e empresas chinesas. Para isso, com a participação dele e com ainda a participação de 35 grandes empresários e autoridades do governo paulista, constituiu-se a mais importante delegação enviada pelo governo de São Paulo àquele país. Inicialmente, os encontros se deram com representantes chineses de 3 das maiores metrópoles daquele país: Pequim, Xi'an e Xangai. Nessa oportunidade, foi aberto em Xangai, via Invest SP, o primeiro escritório comercial daquele estado no exterior. No artigo em questão, o governador Dória descreve como prioritárias as áreas em desenvolvimento tecnológico, infraestrutura, agronegócio, saúde, energia, educação e turismo em futuras negociações com o governo daquele país. Dados sobre o potencial paulista para o intercâmbio comercial com a China são apresentados, procurando com isso demonstrar o imenso espaço que pode ser aberto nos interesses de ambos os países. Feita essa exposição inicial, tomo a liberdade de papear com vocês sobre a minha opinião do que uma eventual parceria entre o governo de São Paulo com a China. Creio que a mesma seria altamente positiva, ainda que em níveis provinciais, municipais ou mesmo das duas regiões administrativas, que são Hong Kong e Macau. É assim que essa parceria. Tal parceria pode ter uma importância estratégica extremamente valiosa para o país, face à situação geopolítica atual em torno da potencial e cada vez maior desavença comercial entre a China e os Estados Unidos da América. Talvez o aspecto mais importante e preocupante das divergências políticas, econômicas e sociais iniciadas no governo Trump com relação ao Irã, à União Europeia, a Cuba e a Venezuela, é que elas têm envolvido um número cada vez maior de países que não partilham da posição americana, mas que têm sentido fortes efeitos comerciais fruto da referida posição. Como exemplo mais recente, pode ser citado o tema do abastecimento recente, de 2 navios cargueiros iranianos conduzindo cargas de commodities agrícolas para aquele país e que ficaram sem abastecimento de combustível em um porto brasileiro, pela recusa da Petrobras em fornecê-lo, como receio de ferir o embargo econômico estabelecido pelo governo americano. Foi preciso uma decisão do STF para que o fornecimento fosse feito após mais de um mês dos navios atracados. O Brasil viu-se envolvido, inclusive, com a ameaça de governos que apoiam o Irã de interromperem a compra de soja, milho e carnes brasileiras. Vejam que absurdo. Outro exemplo, ainda com o Irã, é o resultante da retirada unilateral e sem apoio dos demais países participantes, alguns importantes aliados dos Estados Unidos da América, do acordo nuclear com aquele país, que redundou no verdadeiro isolamento comercial do Irã, por parte, inclusive, dos signatários do acordo, criando um estado de tensão internacional. Ainda outro exemplo, agora envolvendo um aliado de primeira hora dos Estados Unidos da América, foi a detenção no Canadá da CEO da empresa chinesa Huawei, a pedido do governo americano, sobre várias alegações. Tais alegações não eliminam a possibilidade de que a razão principal tenha sido a concorrência daquela empresa chinesa na área de frequência 5G. Finalmente, temos o contencioso comercial,
vez ou outra com o uso de argumentos políticos entre os Estados Unidos da América e a China, o qual já tem afetado a economia e o comércio mundiais pela importância econômica de ambos os países. Nesse complexo contexto, não há dúvidas de que os países periféricos serão os mais afetados economicamente e alvos certos de pressões políticas, principalmente o país com que tiverem maiores ligações políticas e econômicas. Particularmente com relação ao Brasil, e na hipótese de que o deputado federal Eduardo Bolsonaro assuma a embaixada brasileira em Washington, dois cenários me parecem mais prováveis de acontecer caso a relação Estados Unidos da América e a China não sejam normalizadas. O primeiro delas, a primeira possibilidade, e a China passa a comprar uma quantidade crescente de commodities, carnes e outros produtos do Brasil, em substituição aos Estados Unidos da América, provocando, evidentemente, uma reação do presidente Trump e colocando o nosso país numa posição de indesejável destaque na guerra comercial entre os dois países. Nesse caso, a posição do nosso embaixador em Washington não será das mais confortáveis. E sendo ele quem é, envolverá mais profundamente o presidente Bolsonaro, colocando em xeque a pretensa relação pessoal entre os dois presidentes. Entretanto, o presidente Bolsonaro terá o forte argumento, provavelmente não compreendido nem aceito por Trump, de que o acordo teria sido firmado com o governo de São Paulo, o estado de uma república federativa, sem nenhuma participação do governo federal. Ponto para o futuro candidato à presidência, João Dória. Do ponto de vista brasileiro e na dimensão estratégica, o potencial acordo entre o governo do estado de São Paulo e a China tira, ou pelo menos reduz, uma possível fragilidade do Brasil para voltar a depender fortemente de um único país. De forma como o presidente Trump enxerga o seu mundo, os Estados Unidos da América não têm aliados, na completa acepção da palavra, mas concorrentes, que devem assumir uma postura submissa se quiserem fazer negócio com eles. O item B. O temperamento mercurial de Trump pode fazer com que ele não aceite os argumentos apresentados no item anterior, o que irá requerer uma habilidade de ambos os Bolsonaro, no sentido de evitar possíveis retaliações ao Brasil. Se isso for conseguido, será ponto para os Bolsonaro. De qualquer modo, a iniciativa do governador de São Paulo terá sido oportuna, fazendo com que o estado de São Paulo possa sair mais cedo do que os demais estados e o próprio Brasil da estagnação econômica em que se encontra, bem como lidere a recuperação do mercado de trabalho.